Você já se perguntou por que parece que o mal está vencendo? Que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Que parece que Deus não está no controle do mundo, do universo? Bem, essas questões serão tratadas hoje no Escola Biblicast, tratando da lição bíblica sobre o livro de Jó. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo pastor Martim Alves. Bem, estamos tendo início a uma lição bíblica no formato de vídeo pelo YouTube. Esse canal inicialmente era apenas e exclusivamente um podcast, que inclusive vai continuar ocorrendo. Então, o Escola Biblicast é um podcast que está em diversos agregadores, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e diversos. Então, o formato dessa aula que você vai ter acesso hoje, ela continuará também existindo no formato de podcast, obviamente com as edições e ajustes para que possa permanecer com a alta qualidade que é necessária para este formato de podcast. Bem, e vamos ter início então, a partir do quarto trimestre de 2020, a apresentação das lições bíblicas no formato do YouTube, no canal YouTube. Se você achar interessante esse material ao longo desta aula, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Bem, se você ao assistir esse vídeo não tem assistido ainda uma introdução que ocorreu quanto às 13 lições deste trimestre, a apresentação de todas elas, eu recomendo que você assista o vídeo, que apareceu o card aqui ao lado, para que você possa clicar e acompanhar. Bem, um esclarecimento também adicional, que é importante, é explicar que o formato das apresentações aqui pode talvez parecer um pouco distinta de outros canais. Também, os slides que são utilizados nessa apresentação estarão disponibilizados no site Escola Biblicast. Então, tem um link na descrição desse vídeo, escolabiblicast.com.br. Lá você terá acesso aos podcasts, ao link do vídeo do YouTube e também ao PowerPoint, a essa apresentação, para que você possa utilizar, se porventura achar interessante, em sua igreja local, ok? Bem, vamos tratando aqui hoje sobre o livro de Jó e temos início a primeira lição. Ao tratar sobre essa lição bíblica, pretendemos dar uma visão introdutória de todo o trimestre também, de certa forma. Por que isso? Não faz sentido compreender os demais elementos da lição bíblica sem que não entenda como é a estrutura do livro de Jó. Então, vamos acompanhar passo a passo como é essa estrutura. E aí sim entendermos também ao longo do trimestre o desenrolar e as interpretações que podemos ter respeitando a estrutura do livro. Informo que as lições bíblicas serão disponibilizadas, bem como o canal do YouTube no vídeo e o podcast, às segunda-feiras, às 7 da noite, que antecedem a data convencional da lição bíblica, que é no domingo, para que você possa ter tempo de se preparar e poder também, inclusive, pensar se vai utilizar algum desses materiais na sua escola bíblica dominical. A leitura bíblica em classe é um trecho muito importante para que possamos nos aprofundar ao longo do trimestre, inclusive, não apenas essa lição. O primeiro texto se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça. Esse texto aqui da leitura bíblica é imprescindível entender que as escrituras sagradas, elas são divinamente inspiradas. Se não partirmos desse pressuposto, teremos problemas ao longo desse trimestre quanto à interpretação e aplicação das escrituras sagradas. Essa é uma premissa básica, é que a escritura ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível. Em Ezequiel capítulo 14, versículos 14, 19 e 20, temos o seguinte trecho: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Assim diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela,
com sangue para arrancar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Bem, o texto áureo ele reflete o texto base que nós lemos. Vamos tratar então apenas nesse momento da verdade prática. A verdade prática diz assim: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Temos uma série de textos na leitura diária, que vamos tratar deles ao longo dessa lição bíblica, e alguns, inclusive, já foram tratados na leitura bíblica oficial, como em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, bem como também Tiago capítulo 5, versículo 11. Então, recomendo que quem não fez a leitura desses trechos sagrados, que faça, para que possa se aprofundar um pouco mais no entendimento das Escrituras. Vamos avançar um pouco mais e tratar de forma com um pouco mais de ênfase os trechos interessantes e abordagens que eu julgo ser importantes para que você possa refletir e considerar quanto ao conteúdo da lição bíblica. Antes de a gente tratar especificamente sobre cada um dos 3 tópicos da lição bíblica, existem os objetivos que devemos alcançar ao longo desta exposição. O primeiro deles, mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Os objetivos específicos tratam do seguinte: mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Segundo objetivo específico, especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. Terceiro objetivo específico, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Quando vamos tratar sobre qualquer livro bíblico, devemos compreender primeiro quem escreveu esse livro bíblico. Eu, particularmente, não sou muito da linha de dizer que é um autor do livro. Eu entendo e levo de uma forma bem mais literal que o autor das Escrituras Sagradas é o próprio Deus. Então, eu assumo que as pessoas que escreveram são escritores, não a considero como abordagem de autor. Compreendo que algumas pessoas vão dizer, inclusive, que na perspectiva que estão falando de autoria, é porque a autoria, digamos, humana, é quem executou. E eu entendo absolutamente esse raciocínio, mas eu prefiro usar a abordagem de dizer que são os escritores, certo? E deixar a autoria apenas exclusivamente para o próprio Deus. Até porque se eu chegar para você ou alguma pessoa que cristão e perguntar quem é o autor da Bíblia ou os autores da Bíblia, provavelmente você vai me dar apenas uma resposta. Vai dizer que é Deus. Então, nesse momento, você dizer que é outra pessoa não faz parecer para mim muito sentido. Então, apenas por isso que eu utilizo dessa abordagem e acho mais interessante. Mas o autor da lição bíblica, ele considera como o termo autor. Mas vamos lá. O autor de Jó. Possivelmente, alguns escritores tenham sido, ou até mesmo a composição de alguns. A autoria de Jó pode ter sido Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Olha que quantidade de pessoas que podem ter sido os autores do livro de Jó. Mas dá para confirmar a autoria de quem é deles? Não, não dá para cravar. Contudo, as evidências apontam que o próprio livro de Jó, ele é um livro seguro quanto a você acreditar que ele é escritura divinamente inspirada, independente de quem tenha sido o escritor ou o autor, a depender da visão que você queira abordar. Então, essa perspectiva de não ter a identificação do autor não compromete a perspectiva de conteúdo e da relevância e da fidelidade das escrituras. Outro fator que provavelmente também ocorre é que esse escrito ele ocorreu em momento posterior, inclusive bastante anos depois da vivência dos fatos, e que a escrita dele ocorreu em virtude do conhecimento que as pessoas tiveram, o escritor teve ao longo da exposição oral que se passava de geração para geração, de pai para filho, e isso era muito comum. Inclusive, a própria linguagem poética do livro de Jó
favorece inclusive a compreensão dessa escritura. O tópico 1 apresenta ainda menção às evidências internas das escrituras quanto à existência de Jó, bem como também a terra dele, a terra de Uz. Inclusive uma informação interessante, Jó, ele tinha um pé, vamos dizer, muito mais na Arábia do que no judaísmo, certo? Em virtude da própria localização geográfica dele atualmente hoje. Bem, outra perspectiva que devemos entender é que o escrito, provavelmente, relata-se um fato que ocorreu antes da era patriarcal ou, na melhor das hipóteses, no período patriarcal. Por que essas informações elas são importantes a mencionar? Por mais que o livro de Jó, na disposição dentro das escrituras sagradas, ele não está lá no início. Mas é porque a menção a alguns fatos de como Jó ele era sacerdote da sua família. E a instituição, para mencionar que a pessoa não poderia ser um sacerdote, digamos, no seu lar, mas sim uma pessoa, um oficial para isso, aconteceu no tempo mosaico. Bem como também a perspectiva das co-herdeiras, as filhas de Jó, também não teriam esse direito dentro do princípio adotado no período mosaico. Então, são evidências que mostram que foi uma vivência no período patriarcal ou até mesmo anterior. Isso são elementos que apontam para a antiguidade do livro de Jó. No tópico 2, o comentarista bíblico traz a perspectiva da estrutura literária do livro de Jó, que se concentra essencialmente em prosa e poesia. E aí, um rápido parêntese quanto a esse ponto, a Bíblia ela foi escrita por diversas pessoas. Essas pessoas escreveram dentro de um grupo literário. Então, tem relatos na Bíblia que são puramente históricos e descritos como história, sem tantas alegorias, sem tantas metáforas, sem muitas associações, analogias, simplesmente contando o que aconteceu, não se colocando se aquilo é certo ou errado, é apenas narrando um fato histórico. Uma outra perspectiva é que tem relatos na Bíblia, escritos bíblicos, que são doutrina, que são ensinamentos, aquilo que nós devemos viver, passar a utilizar em nossas vidas. Bem como também aquilo que não é, digamos, doutrina, mas que está escrito inclusive em forma de prosa e poesia, mas que também nos ensina, porque nos mostra qual deve ser o caminho a seguir ou a não seguir. E isso se aplica também para os livros e conteúdos que têm um caráter mais histórico. Então, diante dessas informações, podemos já agora ter uma dimensão que, por mais que não seja um livro de doutrina, de profundo ensinamento teológico, numa perspectiva de dizer aquilo que se deve fazer ou não fazer, o livro de Jó ele traz uns debates e discussões filosóficas profundas, que a gente vai discutir um pouco mais ao longo de todo o trimestre. No início dessa videoaula você ouviu dizendo, será que Deus está no controle das coisas? Parece que o mal está vencendo? Essas perspectivas, essas discussões, esses questionamentos, eles surgem na vida das pessoas. Mais cedo ou mais tarde. Isso não é um fato inerente ou exclusivo à vida de Jó. Vamos avançar aqui um pouquinho mais no tópico 2. No item 2 desse tópico diz o seguinte, que a organização do livro é feita em forma de um monólogo, feito por Jó inicialmente, depois 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, e depois 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, chamado Eliú, e seguido depois pela revelação de Deus, onde Deus mostra o poder e a graça dele. E por fim, a própria humilhação de Jó, reconhecendo Deus, o poder dele, a soberania dele, e também aí tendo a restauração completa. Avançando um pouquinho mais, temos esse quadro que sintetiza a estrutura do livro de Jó. Obviamente, se você pegar materiais de cunho teológico com maior profundidade, há uma divisão que você faz ainda maior, distinções, mas de forma introdutória e para que você possa compreender o escopo do livro de Jó, inclusive para o nível de profundidade que geralmente é utilizado na escola bíblica dominical, essa estrutura que você venha compreender já é suficiente para que você possa entender que
ao ler o conteúdo, você pode estar tendo um contato de uma conversa de introspectiva, de cunho filosófico interno, os questionamentos que assolavam a Jó, e depois a perspectiva de conversas, de diálogos com outras pessoas, que não a escritura está dizendo se aquilo é certo ou errado, simplesmente narra o comportamento de algumas pessoas e as proposições e colocações que elas fizeram, que vamos discutir e tratar todas elas ao longo desse trimestre. Então, se você quiser acompanhar todas essas lições bíblicas, fique sabendo que essa aula, como as demais, vão ficar postando uma playlist que vai estar disponível para que você possa acessar quando você quiser. Finalizando o subtópico 2, no subitem 3, tem-se menção quanto à abundância das figuras de linguagens utilizadas no livro de Jó. Obviamente, por ter uma conotação muito maior poética no livro, é absolutamente normal que isso aconteça. Imagina até os escritos no Novo Testamento, que muitos deles não têm essa conotação, mas que há o uso desse tipo de linguagem. Então imagine só como é que não poderia ser isso em um livro que é considerado, e obviamente por essas figuras que também vão caracterizá-lo como um livro poético. Então menções que acontecem aqui, associações que são utilizadas no livro, como vento, nuvem, sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. Todas elas com suas respectivas referências bíblicas ao lado aqui do texto para que você possa acompanhar. Se você não conseguiu anotar agora durante essa aula, não se preocupa. Você acompanha a aula e posteriormente você pode ter acesso a esse material no site escolabiblicast.com.br. Lá vai estar disponível essa apresentação para que você possa se aprofundar e até mesmo utilizá-la em sua igreja, caso você ache interessante esse conteúdo. No tópico 3, o comentarista traz uma série de questões que envolvem o livro de Jó, quanto à sua natureza e, obviamente, mensagem. E ele traz algumas questões, perguntas que surgem no livro. E essas perguntas, nós nos vemos fazendo ela muitas das vezes. Olha a primeira delas. Por que os justos sofrem? Essa é uma perspectiva que muita gente chega e questiona. Se você tem uma vida voltada para fazer as coisas de Deus, outro fator importante. Justo mesmo, na verdade ninguém é. No padrão de perfeição, não existe isso. Mas aquela pessoa que se esforça, que busca fazer a vontade de Deus no parâmetro das Escrituras Sagradas e que reconhece a Cristo, essa pessoa é sim considerada justa, foi justificada por Cristo. Então, nessa perspectiva, muitas pessoas na face da terra são justas. Mas só que essas pessoas justas, elas passam por problemas, elas sofrem. O próprio Jesus falou que no mundo teríamos aflições. Ele reconhecendo que nós seremos justos e seríamos justos, o parte da população, mas mesmo essa parte da população que é justa, ela vai passar por sofrimento. Outra pergunta que é muito comum é por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? E aí, essa pergunta tem uma série de nuances. Não vamos abordar aqui, tratar delas especificamente na lição de hoje, mas eu quero mencionar e deixa aqui para algumas. Quanto à ideia de trabalho, que é uma das fontes de obtermos riqueza e renda e prosperidade em uma perspectiva, porque a prosperidade não se mede apenas pela riqueza, mas sim de você estar bem com Deus, bem consigo mesmo, é na questão de você estar bem em vários aspectos, e não apenas em um, que é o setor financeiro, mas para muitos que consideram aquela pessoa que está se dando bem, ele está olhando muitas vezes a perspectiva financeira. Mas a perspectiva financeira que é apresentada é muitas vezes decorrência do trabalho. Não quer dizer que aquela pessoa que não é cristã, que ela necessariamente tem algum tipo de riqueza, é fruto de roubo, de furto, de fazer a coisa errada para conseguir essa renda, conseguir aquele recurso. Não necessariamente. Na verdade, eu presumo, inclusive, que por mais que o ser humano tenha a natureza caída, eu presumo e percebo, né, o aspecto de vivência, é que a maior parte da população não está parecendo que está fazendo esse tipo de conduta, de roubar, de furtar para ter algum tipo de retorno. Certo? Então, por mais que tenha essa perspectiva, se está vindo fruto do trabalho, é uma concepção que nós não devemos desconsiderar.
Mas é uma perspectiva só para você ser instigado a refletir. Se você acha que isso é um dos pontos que devemos ter um pouco de cuidado quando formos tratar sobre a prosperidade, pode deixar um comentário abaixo nesse vídeo, que pode ser útil para um debate, para discussões em lições futuras, ok? Outra abordagem que é apresentada no livro de Jó é: será que existe alguma bondade, algum comportamento para com Deus que é de fato sem ser barganha, sem querer ter algo em troca? Então, essa é uma perspectiva que se considera e se põe muitas das vezes quanto às nossas vidas, por pessoas que estão fora do Evangelho, que estão fora do contato com Deus. Elas entendem que estamos apenas fazendo algum tipo de barganha. Eu acho interessante, é bem comum ver alguns relatos desses, infelizmente, é de uma pessoa que era um alcoólatra, era um drogado, tinha algum vício que estava se destruindo, inclusive. E a pessoa era, vamos dizer, apontada por parentes, familiares, amigos, pessoas próximas, que aquela conduta era equivocada, que aquela conduta não é adequada. E aí aquela pessoa se converte, volta-se para Jesus, tem uma mudança de vida e a pessoa passa a não ter mais aqueles hábitos de droga, seja lícita ou ilícita, o álcool, e deixa isso de lado. E aí aparece alguma pessoa, inclusive muitas das próximas a essa pessoa, e menciona: olha, depois que fez um monte de coisa errada, agora quer ser crente, quer ser de Jesus, quer ser evangélico, quer ser um cristão, para poder compensar o que fez, para poder ser salvo. Depois que fez as coisas erradas, quer ser o certinho. Mas a questão é, enquanto ele estava fazendo a coisa errada, ele era criticado. Ele passou a fazer a coisa certa e ele continua sendo criticado. Uma questão que nós devemos sempre levar em conta é: dificilmente vamos agradar as pessoas. Devemos ter esse cuidado de termos sim um certo receio, ou ter e buscar ser reconhecido na perspectiva de não ter uma visão deturpada da nossa pessoa para com os outros. Devemos ter, dentro do limite. A questão que eu quero dizer é que dentro de um limite, porque nós nunca vamos conseguir agradar a todos. Nem Jesus conseguiu, nem eu vou conseguir e nem você vai conseguir. É só para dar um exemplo de coisas que acontecem. E aí, quando a gente está se aproximando de Deus, alguém vai dizer que nós estamos se aproximando de Deus porque queremos algo em troca. Alguns estão se aproximando de Deus porque querem algo em troca. Certo. Isso é líquido e certo. Mas alguns estão se aproximando de Deus porque querem, e aí sim, é um algo em troca? De certa perspectiva, é. Mas não é um algo em troca quanto a querer um benefício usual próprio, como riqueza, como fama, que é o que muitos consideram nos dias de hoje. Aquela perspectiva de se aproximar de Deus é querer ter o cuidado e o zelo espiritual. Então, em última instância, tem sim um interesse, mas esse interesse é numa perspectiva distinta do que foi posto durante o livro de Jó por aquelas pessoas e que geralmente é posto para conosco. Então, que devemos ter essa reflexão também. Por último, a lição ainda apresenta um questionamento: pode o homem compreender a Deus? Essa resposta, imagino que para mim e para você seja muito fácil ser dada a ela. É dizer que não. Mas quantos de nós faz o inverso quanto ao comportamento? Querendo enquadrar Deus, querendo dizer o que Deus tem que fazer, dizendo o que é certo e errado para Deus. Olha que é o inverso. É Deus que tem que enquadrar a gente, é Deus que tem que dizer o que é certo e errado. E não falar para Deus qual deve ser o comportamento e conduta dele para o meu interesse ou para o interesse de alguém próximo a mim. Isso não faz sentido algum. É uma aberração. Quanto também de nós queremos colocar Deus em uma caixinha, na perspectiva teológica, de dizer o que Deus é, o que ele não é. Nós falamos quem é Deus e quem não é Deus dentro de um limite enorme que nós temos, que é a limitação intelectual, a nossa finitude, a nossa limitação enorme. Deus, ele é muito além do que podemos expressar em palavras. Ele é muito além daquilo que possamos compreender ou sentir, pensar em Deus.
Deus é muito maior do que isso. Então temos que ter cuidado de não querer encaixotar a Deus. E sim, podemos compreender a Deus, mas compreender a Deus dentro dos parâmetros que o próprio Deus estabeleceu. Não só podemos, como devemos. Eu só quero dar uma ênfase aqui para que tenhamos cuidado de não querer clausurar Deus, colocar ele numa caixinha e dizer o que ele é e o que ele não é, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Correndo o risco, inclusive, de entrar num certo legalismo e aí dizer o que é que Deus pode fazer e Deus não pode fazer, o que é desse tempo e o que não é desse tempo. Praticamente chegar como alguns liberais do campo teológico vão dizer que não existe milagre, o milagre não acontece. E nós, do meio pentecostal, em específico da Assembleia de Deus, sabemos que os milagres acontecem. Aconteciam no passado, acontecem hoje e vão acontecer até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo uma síntese dessa lição, podemos compreender que os ensinamentos de Jó se aplicam para os nossos dias. E um aspecto que está assolando a humanidade agora em 2020 é a pandemia. Essa pandemia afeta quem? Ao justo e ao injusto, ao cristão e ao não cristão, ao rico e ao pobre, ao gordo e ao magro, ao branco e ao preto. Todas as pessoas estão sendo afetadas por essa pandemia. Pessoas boas e justas morreram. Pessoas talvez injustas ou impuras, incorretas, de acordo com o seu ponto de vista, elas podem ter tido até doença e sobreviveram. Isso quer dizer que Deus não está no controle? A minha resposta inicialmente é sim, Deus continua no controle. Mas você ainda pode estar pensando, eu não tenho argumentos suficientes para pensar o contrário. Então eu convido você para acompanhar as próximas lições bíblicas. Nós vamos trazer mais elementos e explicar fatores que podem contribuir para a construção do pensamento que sim, Deus continua no controle. A questão também de como enfrentar as adversidades é um ponto central, que ao enfrentarmos as dificuldades que acontecem com o justo e com o injusto, com o correto e o ímpio, nós devemos saber como lidar com essas adversidades, com essas aflições. Isso faz toda a diferença. E ao longo do trimestre vamos avançar nesses ensinamentos. Então eu recomendo que você acompanhe a lição bíblica ao longo de todo o trimestre. Se você gostou desse vídeo e ele foi útil para a sua formação espiritual, curta ele, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os irmãos de sua congregação local, principalmente aqueles que estão sem acesso à escola bíblica presencialmente. Se inscreva no canal para que você possa ter acesso ao material assim que for postado no YouTube. Também estou presente nos agregadores de podcast. Seja qual for ele, pode olhar, estamos lá. Se você preferir esse tipo de conteúdo em um formato distinto do que o vídeo no YouTube. Além disso, você pode nos acompanhar nas redes sociais. Além disso, tem um grupo do Telegram que você pode participar para que possa ter acesso a materiais exclusivos. Inclusive, algumas perguntas que podem ser feitas por vocês nos comentários desses vídeos, elas podem ter a resposta dentro desses grupos do Telegram. E aí uma maior quantidade de pessoas vão ter acesso a esse retorno, a esse feedback. Que Deus te abençoe e te guarde. E espero você na próxima lição, o Senhor assim permitindo. Até mais. Tchau.